Amém, meu irmão? Olha o que diz aqui a palavra do Senhor aqui em Hebreus, no capítulo 12. Olha o que o escritor de Hebreus, disse e está dizendo para você e para mim nesse dia. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Existe uma carreira, Deus propôs uma carreira, Deus propôs uma caminhada para você e para mim. E Ele fala aqui sobre duas coisas. Como que eu vou correr essa carreira? Como que eu vou completar essa carreira? Ele fala a primeira coisa, desembarace-se de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Arranca da tua vida o que é peso, o que é pecado. Arranca da tua vida falta de perdão. Arranca da tua vida amargura. Arranca da tua vida raiva. Arranca da tua vida esses sentimentos de olhos maus. Tira da tua vida isso. E tira da tua vida também o pecado. O que é o pecado? A desobediência à palavra. E aqui diz que ele tenazmente nos assedia. Lembra daquela cola tenaz? Acho que na minha infância só tinha essa cola, a cola tenaz. Tenaz é algo que gruda, é algo que cola, é algo que fica atado. O pecado, se eu e você nós deixarmos, ele vai ficar grudado na nossa vida. Ele vai ficar tenazmente grudado em nossas vidas. Um dia eu falei para Deus, Deus, como é que eu faço para não deixar o pecado grudar na minha vida? Ele respondeu assim para mim, você já viu alguma coisa grudar numa superfície oleosa? Pode ser até um super bonder. Se você, o que é a recomendação? Limpa bem a superfície. Tira toda a oleosidade, tira toda a poeira, deixa bem sequinho o lugar. E aí você cola, dá um pinguinho daquela cola rápida, você vai ver que tenazmente colou. Ele falou assim para mim, enche a tua vida do Espírito. Ora mais em línguas, Marcelo. Medita mais nessa palavra, jejua mais. Você vai ver se o pecado vai conseguir grudar em você. Ele vai vir, só que ele vai bater na sua vida, no seu coração, na sua mente, e ele vai escorrer, ele não vai ficar grudado. Porque uma superfície oleosa não gruda nada. Então, Paulo, creio, não sei se foi Paulo que escreveu, vamos dizer que foi Paulo que escreveu, foi o escritor de Hebreus aqui. Ele diz o seguinte, corra com perseverança, tirando todo o peso e todo o pecado que tenazmente. Encha-se do Espírito. Quero ver se o pecado vai grudar em você. Ele falou outra palavrinha aqui que eu sou apaixonado. Na vida de um vencedor, existe a palavra perseverança. O que é um homem, uma mulher perseverante? É uma mulher que não enfrenta obstáculo? É um homem que não tem impedimento para chegar até no alvo? Não. Um homem perseverante é um homem que quando ele olha lá para o fim, ele olha para a linha de chegada. Nós estamos agora, nesse tempo agora, são os Jogos Pan-Americanos. Todos os atletas ali, eles têm um alvo. O alvo deles é a medalha de ouro. O alvo deles é a linha de chegada. O alvo deles é serem vencedores. Jesus, lá em Romanos está escrito que Jesus ele te chama, me chama. Ele nos chama de mais do que vencedores. Por que nós vamos viver derrotados então? Por que nós vamos viver para trás então? Por que nós vamos chegar, às vezes não vai ser nem classificado para chegar na prova final? Por quê? Será que não está faltando perseverança? Corramos com perseverança, rompendo os obstáculos, passando por cima dos impedimentos, independente das adversidades. Você e eu, nós temos um alvo. Paulo, ali em Filipenses, ele disse assim, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ele prosseguia para o alvo. Você tem um alvo. O seu alvo é cumprir a carreira que Deus propôs para você. Pastor, que carreira é essa que Deus propôs para mim? A minha eu sei, eu busquei no Espírito, eu busquei na palavra, eu sei qual a carreira que Deus tem para mim. A sua está na palavra, a sua está dentro do Espírito. Pastor, como é que eu descubro isso? Ora, pergunta para Ele, passa tempo com Ele. Como é que você descobre os segredos de uma pessoa? E um dia você se torna o melhor amigo de uma pessoa? Não. Mas pela convivência, pelo relacionamento, você vai conhecendo os segredos, você vai conhecendo os mistérios.
Paulo, capítulo 14, de 1 Coríntios, aquele que ora em outras línguas, não fala a homens, mas fala com Deus, e em espírito fala mistérios. Quando eu comecei a passar tempo com Deus, quando eu comecei a orar em línguas, quando eu comecei a me relacionar, me envolver com Deus, Deus começou a revelar os mistérios dele para mim. Deus começou a revelar a carreira que ele tinha proposto para mim. E ele começou a me ensinar coisas preciosas e valiosas. O escritor diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para as outras programações, sendo distraído, olhando para os lados. Não, o que está escrito aqui é assim: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Olhando firmemente para Jesus, olhando firmemente para a palavra, olhando firmemente para aquele que decidiu e que determinou algo maravilhoso para a tua vida e para a minha vida. Aquele que é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o autor e consumador da fé. O que é a fé? A fé é a prática da palavra. Olhando firmemente para Jesus, olhando firmemente para a palavra, olhando firmemente e praticando essa verdade, sem se distrair, sem ficar olhando para o lado. É assim, é desse jeito, é isso que Deus tem para a sua vida. É dessa maneira que você vai completar a carreira. É dessa maneira que você vai chegar até o fim. Paulo, o que ele disse? No final da vida dele, ele falou assim: guardei a fé, completei a carreira, eu estou pronto. Eu terminei a minha jornada. Eu acho que a maior realização de um homem é isso. É chegar no final da sua vida e falar assim: eu cumpri o que eu tinha aqui para cumprir. Eu completei a carreira que Deus propôs para mim. Jesus cumpriu a carreira dele, olha aqui. No mesmo versículo está escrito: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha. E agora, qual foi o resultado? Ele está sentado à destra, à direita de Deus. Você tem uma carreira para cumprir. Você só vai cumprir essa carreira se você abrir mão das distrações, das alegrias momentâneas, dos prazeres, das coisas que são agradáveis. E você olhando só para Jesus: pastor, então minha vida vai ser triste, vai ser desagradável. Não é isso que eu estou te dizendo, não. Eu estou te dizendo o seguinte: existem momentos nas nossas vidas. Eu estava lá na esteira, eu estava me exercitando. Estava sendo chato? Estava. Eu estava cansado? Estava. Mas não era a hora de eu me distrair. Ainda não era a hora de distrair. Eu tinha que terminar aquela carreira. Eu tinha que completar aquele percurso. Para o meu corpo, para o meu bem-estar. É isso que Jesus fez. Ele abriu mão de algumas coisas na vida dele. Mas ele cumpriu aquilo que o Pai determinou para a vida dele. Jesus, que era o único filho. Um filho sozinho. E agora ele tem vários irmãos, porque ele suportou a cruz. Amém? E para nós terminarmos, um texto aqui em Mateus capítulo 14, aquele texto que diz que Jesus andou sobre as águas, e ele foi ter com Pedro. E aí a Bíblia diz assim, versículo 27 do capítulo 14 de Mateus diz: mas Jesus, que eles ficaram assustados, achando que era um fantasma, Jesus disse assim: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o tomou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. Pedro olhou para Jesus, achou que era um fantasma. Jesus falou: não sou um fantasma, não, sou eu. Tem de bom ânimo, não tema. Ele falou assim: se é você mesmo, Jesus, eu quero andar igual você está andando. Ele falou assim: então vem. Você acha que você tem fé para isso? Então vem. E Pedro, creio que ele deu um primeiro passo, olhando para Jesus. Deu um segundo passo, olhando para Jesus. Deu um terceiro passo, olhando para Jesus. De repente, a Bíblia diz aqui que ele começou a reparar não mais em Jesus. Os olhos dele não estavam mais em Jesus. Os olhos dele começou a olhar para o vento, ao vento.
começou a olhar para a água e falou assim, eu estou ficando louco, homem não anda sobre as águas. Enfermidade não é curada assim. A prosperidade, o milagre de Deus não acontece assim. Meu irmão, acontece sim. Não existe uma paz desse jeito, pastor, existe sim. Se você mantiver os seus olhos em Jesus, Ele é o príncipe da paz. Ele é o Deus de toda provisão. Ele é o Deus que sara, é o Jeová Rafá, o Deus que te sara. Se os teus olhos estiverem só nele, olhando firmemente nele, olhos bons, olhando para Jesus, o teu corpo vai ser arrastado para esse lugar. O que Pedro fez? Pedro, enquanto estava olhando para Jesus, o corpo dele estava sendo arrastado para Jesus. O corpo de Pedro estava indo em direção a Jesus. Enquanto os meus olhos se mantiverem em Jesus, se mantiverem na palavra, o meu corpo inteiro vai estar sendo levado para essa verdade, para essa palavra. Ele todinho será luminoso. Você tem reparado mais em quem? Na palavra ou nos problemas? Meu irmão, problema todo mundo tem. Dificuldade, empecilho, obstáculo, minha irmã, todos nós temos. Isso daí é para nosso treinamento. Isso daí é para nós ficarmos mais atentos, mais focados, mais determinados, mais perseverantes. Pedro, ele começou a olhar em outras coisas. E quando nós começamos a olhar para outras coisas, nessas distrações, nessas outras programações, certamente o medo vem. Então o meu corpo não vai estar sendo mais atraído para Jesus, o meu corpo vai estar sendo atraído para esse outro lugar. Pedro começou a olhar para o vento, para a água, para aquela situação, o corpo dele foi para onde? O corpo dele foi para onde ele estava olhando. Ele estava com medo da água, o corpo dele foi para a água. Você está com medo de quê? O que Jó falou? Lá no capítulo 3 de Jó, versículo 25, diz assim, aquilo que eu temia me aconteceu, o que eu receava me sobreveio. Eu conheço pessoas que falam assim, nossa, eu tenho um medo danado disso. Nossa, misericórdia acontecer isso na minha vida, eu penso nisso todo dia. Aí um dia vai acontecer. Aí chega, falei para você, pastor, mas é o que está escrito. Por quê? Porque a mente está cheia disso. O que nós lemos lá atrás? Assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. A tua mente está cheia de medo? Está cheia de receio? Está cheia de temor? Um dia vai acontecer. Vai acontecer porque a tua mente está cheia de coisas erradas. Porque os teus olhos estão sendo olhos maus. Enche a tua mente de coisa boa. Uma palavra bem mineira. Enche a tua mente de coisa que presta. Enche a tua mente de palavra, de verdade, de princípio, de ensinamento de Deus. E o teu corpo vai ser arrastado para esse lugar. E a Bíblia diz aqui, né, Jesus fala para Pedro, Pedro, por que você duvidou? Em outras palavras, Pedro, por que você tirou os olhos de mim? Pedro, por que você parou de olhar para mim e começou a reparar nas coisas erradas? Pedro, por que você deixou de prestar atenção em mim? Por que você deixou de olhar firmemente em mim? Para você completar essa carreira, Pedro, essa carreira até mim, essa carreira sobrenatural. Meu irmão, minha irmã, Deus está te chamando para uma carreira nova, está te propondo uma caminhada nova, um jeito novo de andar, um jeito novo de viver. Não é uma religião nova, é uma vida nova, é uma esperança nova, é um jeito novo de viver. Olha para Jesus, olha para a palavra, olha para as verdades, pratica essas verdades, cuida daquilo que está entrando na tua cabeça, no teu coração. Salomão, Provérbios 4, 23, sobretudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Guarda o teu coração, guarda a tua mente, guarda os que os teus olhos têm visto. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. A palavra é a luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para essa nova caminhada. Luz para eu completar essa carreira que o Senhor me propôs. Não tem jeito de dar errado. Não tem jeito de não dar certo. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Amém? Que você tome essa decisão e essa atitude hoje. Olhe firmemente para o autor e consumador da tua fé, Jesus, a palavra. Amém? Que Deus seja louvado em sua vida, no nome de Jesus.